Cá está mais uma edição do Açores Bravos Trail na Ilha Terceira. Dá que falar, que correr e também que caminhar. Mais uma edição com o recorde de inscritos, um evento que é não só de desporto, como também de promoção turística. Chegou no M60 a terminar aqui os 65 km. Parabéns, João! Parabéns! Mais uma grande edição do Açores Bravos Trail, na terceira, 100 km com partida do Mirador do Facho, na Praia da Vitória, à meia-noite, prova de ultra trail longo. O vencedor em masculinos foi Diogo Modesto, do Ribatejo, 12 horas, 31 minutos e 54 segundos. Para mim a temperatura ao longo dos 100 km foi sempre a mesma, fosse durante a noite, fosse durante o dia, muita umidade, tive muito cuidado com a hidratação, porque já fiz algumas provas destas e sabia que com este tempo era fundamental, e mesmo quem estivesse bem preparado e falhasse nessa parte ia acabar por pagar mais cedo ou mais tarde. E tive um colega que aconteceu isso e no fim ainda teve ali a levar soro na tenda, desleixou-se nessa parte. Uma prova de 100 km é mais que a corrida, é a gestão da parte alimentar, da hidratação, a nossa parte psicológica também conta muito, e acho que por isso também eu gostar desta vertente, por conjugar esses fatores todos e ser ainda mais desafiante. Eu não conhecendo, mas ia avisado, ia preparado para as raízes, para as pedras, até por cima tiveram aí o temporal na semana passada, estavam muitos troços no chão, tudo ajudou a dificultar, o que para mim, eu costumo dizer, melhor ainda, quando mais difícil melhor, ainda me motiva mais, mas sim, em boa verdade, pisar um tipo de terreno tão variado, uma vegetação tão variada, não conseguir manter um ritmo de corrida constante também nos faz quebrar mais depressa, e depois houve ali uma parte da prova, claro, também quebrei, voltei outra vez a pouco e pouco, faz parte destas corridas. Está habituado a distâncias como estas, de 100 km? Eu já tinha feito, eu andei no futebol, depois comecei no BTT e voltei-me para o trail. Entretanto voltei ao futebol e comecei outra vez no trail, mas uma coisa entre amigos, só me ia divertir. Só que tenho o bichinho da competição dentro de mim e pronto, e comecei outra vez a treinar a sério e a procurar estes desafios. O que é que resolveu vir à terceira? Vim à terceira porque a minha equipa, o Trilho Perdido Eventos em Porlux, sempre que pode, marca este tipo de viagens. Trouxemos aí uma comitiva de 20 e tal elementos e pronto, em grupo com a equipa decidi também participar e vir conhecer a terceira, que não conhecia, porque como disse, já vim uma vez aos Açores, quero conhecer as ilhas todas porque realmente é um sítio magnífico. Campeã em femininos 100 km foi Vera Silva, do GD Alcotim, em 16 horas, 18 minutos e 52 segundos. Segundo ano nos 100 km, segundo ano na segunda posição, mas a baterem muito o seu recorde pessoal, a terceirense Márcia Pavão, 16 horas, 45 minutos e 52 segundos, 14ª da geral nos 100 km. Correu bem, tendo em conta as intempéries que ainda houve com o tempo, com o meu companheiro que acabou por ficar lesionado e seria o grande vencedor da prova, mas consegui ainda recuperar 40 minutos ao tempo do ano passado, o que me deixou bastante satisfeita. E a prova foi bastante dura, porque teve alterações de percurso, apesar de estar um traçado muito bonito. A organização está de parabéns relativamente a isso, bem como a toda a organização e a toda a identificação da prova. Eles estão muito de parabéns relativamente a isso tudo. Então o percurso deste ano mais difícil? Sim, é um bocadinho mais exigente, bastante mais duro. Em termos de solo, em termos de subidas? Sim, tem bastante piso técnico, tem bastante altimetria, bastante a subida mais técnica, portanto traçados que não conhecíamos das provas anteriores, mas que de certa maneira acho que enriqueceu a prova mesmo para os outros atletas que vêm de fora, conseguiram ver outros percursos e acho que foi uma mais-valia para a prova. De certa forma foi uma surpresa ficares em segundo lugar? Foi porque tive para desistir quando soube que o meu companheiro tinha ficado lesionado logo ao início, porque estava com muito, portanto a dedicação sinceramente era mesmo nele, porque ele iria melhorar ainda mais o seu tempo. Fiquei um bocadinho amargurada, mas lá fizeram força para continuar e continuei.
O companheiro Hugo Pacheco havia ficado em primeiro nos 100 km em 2024. Este ano lesionou-se logo no primeiro quilómetro. Nos 100 km, 42 atletas concluíram a prova dentro das 22 horas do regulamento, 15 ficaram pelo caminho. Já os 65 km, distância real de 67 km, com início às 8 da manhã na Rua da Igreja da Agualva. 43 cortaram a meta dentro das 14 horas, 12 não conseguiram. Marco Rodrigues, B47, em primeiro, com 7 horas, 9 minutos e 10 segundos. O melhor tempo no feminino para Ana Pereira, também do B47, com 8 horas, 18 minutos e 40 segundos, nesta prova de trail ultramédio. Às 10 da manhã, a partida da prova dos 35 km, 37 de distância real, desde a zona balnear dos Biscoitos, prova de trail longo, com máximo de 8 horas para conclusão. 172 terminaram, 21 não concluíram. Pedro Garrido, segunda vez nos Açores, primeira na terceira, venceu com um tempo de 3 horas, 18 minutos e 58 segundos. Gostou desde a paisagem até o contacto com outros participantes. Foi pela comunicação, divulgação das imagens, dos registros, vídeos que nós vamos acompanhando e tinha o gosto de conhecer outra ilha, da terceira, vi os Bravos, uma questão de calendário que é sempre que temos que nos conciliar com as outras provas, eu e a minha namorada viemos cá e adoramos. O que é que acharam do trilho? Que nota é que dão a este trilho? Eu gostei muito do trilho, só não dou nota máxima por causa da zona das pastagens, porque para nós atletas que vamos com um ritmo mais é difícil, uma coisa é pedra, outra coisa é raiz, agora ali nós não temos noção de pôrmos os pés, mas faz parte daqui da beleza natural da ilha, nota 10, espetacular, boas marcações. Trilhos muito, muito bonitos ali na zona de subida da rocha ali na volta dos 12 km, espetacular, no final também espetacular a descer. O esquema das provas permitia nós termos contacto com outros atletas de outras distâncias, isso foi uma grande mais-valia. A caminhada, a ver-nos quem vem à frente a descer aquela velocidade, deve ser aliciante, eu pelo menos se fosse da parte deles também adorava ver. Pronto, eu gostei, parabéns à organização. A rocha era do Chambre. Melhor em femininos, Ana Domingues, do Gatões BTT, em 5 horas, 4 minutos e 15 segundos. Às 11 da manhã, a começar os 15 km do Largo do Terreiro, no Posto Santo, prova de trail sprint com limite de 4 horas. 266 participantes. A gente acompanha as provas de toda Portugal e aí vimos a publicação no Instagram, achamos uma boa ideia visitar a ilha e já fazer a prova e viemos. E é um grupo muito grande? Sim, um grupo de 13 pessoas que correm, mais 2 pessoas de apoio. Para já por incentivo de algumas colegas que também se inscreveram e porque tenho muitos amigos que vão fazer a prova e achei piada para ver as belezas naturais da nossa ilha e experimentar eventualmente este evento. Já tinha ouvido falar na prova? Já, bastantes vezes, através da internet, por amigos. O foguete deu a largada. Jorge Albuquerque, de Ugas Trail, venceu em masculinos, 1 hora 25 minutos e 59 segundos. Em femininos, a francesa Mélanie Mey, EDV Viana Trail, em 1 hora 50 minutos e 40 segundos. 241 terminaram a prova, 25 não. Alguns minutos após as 11 do mesmo local, a saída da caminhada dos 10 km, com 4 horas de máximo para percorrer o trajeto. Esta prova é a primeira vez. Como é que foi convencida? Na verdade, nós estamos aqui a representar um museu, mas não é preciso convencer muito, a prova já é reconhecida por toda a gente e eu vivo há pouco tempo aqui na Ilha Terceira, então decidi aproveitar desta vez. Isto é uma distância que para si é habitual? É uma caminhada. Eu costumo correr, mas desta vez vou-me ficar pela caminhada. Já no Parque Municipal do Relvão, local da meta de todas as provas e de convívio, o Açores Bravos Trail Kids, com 500 metros a 1 km, para que também as crianças possam participar. Nos anos anteriores, a lama dificultou a vida aos atletas. Este ano, a umidade foi um grande problema, levou a muitas assistências médicas.
A partir do nascer do sol, com o calor e a umidade, muitos atletas não estão habituados a este tipo de meteorologia dos Açores e tivemos este ano muitas desistências. Inclusive também há muita assistência médica e clínica que não estávamos habituados nos últimos anos. Portanto, este ano tornámos a bater recordes, quer na componente clínica, quer na componente de inscrições, da parte de nacionalidade, ou seja, é mais um Açores Bravos Trail, cheio de recordes e estamos muito satisfeitos, apesar desta situação das desistências em que as pessoas não estão habituadas. Muitas pessoas sentiram-se de alguma forma a querer vir para a nossa festa do que estar ali a sofrer um bocadinho nos nossos trilhos e eu senti que algumas desistências foram muito com a vontade de vir aqui para o pé de nós, vir aqui para o relvão, pelo menos nas provas mais curtas. E outros nas provas maiores que estão a sentir bem esta umidade e este calor que está a acontecer neste momento em outubro. 830 inscritos no total das provas, 17 nacionalidades. Mais recordes, mas o crescimento tem de ser bem ponderado, sobretudo por questões de segurança. É a minha opinião pessoal, não é a opinião da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, nem dos meus companheiros de direção. Nós vamos tentar agora decidir o que é que vamos fazer para o ano. Portanto, ainda temos que fechar esta prova. Portanto, ainda existe aqui muitos relatórios para fazer, muito trabalho para fazer. E depois disso vamos começar a criar já o próximo ano. Portanto, isto é uma prova que demora cerca de 1 ano, 10 meses a começar a criar. E vamos analisar bem. Mas eu gostava mesmo de chegar aos 1000, eu gostava, sou sincero e já disse isso à Presidente, à Luísa Calado, mas não depende só da Associação de Atletismo, porque nós temos muitos voluntários, temos muitas entidades que cada vez mais olham para nós como uma organização credível, que estamos aqui para trabalhar para o bem da Terceira, para o bem do desporto, do trail running, do turismo também, como referi, mas queremos analisar com todos, se todos estão na disponibilidade de nos ajudar com um componente de segurança. Isso é ponto fulcral, porque como nós temos este lema, não queremos que as pessoas regressem a casa de alguma forma tristes, com alguma memória menos boa que tenha acontecido aqui, um falecimento, uma situação, um acidente mais grave. Portanto, queremos que todos regressem com vontade de regressar aqui ou então que digam, olha, vão aos Açores Bravos Trail, porque eles recebem-vos muito bem, não estivéssemos nós na Ilha Terceira. Nesta 6ª edição houve alterações nos 100 km e na caminhada. Para o ano poderá ser na dos 65 km para reduzir a extensão. Nós alteramos só aqui a componente, diminuímos a caminhada passámos para 10 km e não fazer aquele massacre que nós achamos um bocadinho duro dos 15 km da prova, porque a nossa prova de 15 km é bastante dura, não é muito técnica, a descida é técnica, mas a subida não é tanto, mas é uma subida acentuada. E alterámos também os 100 km, mas porquê? Porque desejamos que os 100 km fossem unir à freguesia da Água-Alva e dar logo uma certa vida à freguesia logo a partir de 2h30, 3 da manhã. Claro que os atletas passam ali muito em conta-gotas, mas há sempre mais pessoas que estão ali de volta à espera de que os atletas, os amigos, os familiares passem, e depois também o pessoal da organização, e sempre dá ali alguma vida à freguesia. Portanto, foi estas as nossas alterações. Para o próximo ano, possivelmente tentaremos fazer uma nova alteração, ainda vamos estudar, mas possivelmente vamos mexer um bocadinho na prova dos 65 km, se calhar vamos baixar um pouco a fasquia, passar aí para os 50, 45, ainda vamos avaliar. Porque nós sentimos que as pessoas, primeiro que tudo, esta prova de 65 km é uma das distâncias máximas para um tipo de campeonato, que vai desde os 45 aos 80, sensivelmente. E então as pessoas inscrevem-se em provas mais curtas, nos 45, nos 50. E sentimos que este ano até foi a prova que teve menos inscritos relativamente ao ano passado. Portanto, temos que fazer também, olhar para estes números, tentar de alguma forma analisar o que é que está a passar. Atenção que isto não é só no Açores Bravos Trail, também é a nível nacional. Existe cada vez mais uma diminuição dos atletas nas provas grandes, nas provas longas. Portanto, vamos tentar baixar um bocadinho mais essa fasquia para depois atrair mais pessoas.
Sem alterações, o apresentador e animador do AZBT, Nuno Janela, do Sabugal, mas a viver em São Miguel, uma ligação com esta prova que começou há meia dúzia de anos enquanto atleta, tem presenciado o crescimento da mesma. Aliás, há 6 anos atrás fiz a prova da primeira edição dos 30 km, depois fiz a edição seguinte dos 65 km e depois fui convidado pela organização para ser o speaker oficial da prova e aqui estamos há 3 anos, com muito gosto. Como é que tem sido acompanhar enquanto speaker o crescimento também deste evento? O ambiente na terceira é fantástico, a prova é muito bem organizada, tem muitos voluntários, tem muito apoio das entidades e empresas locais, isso ajuda ao desenvolvimento da prova e ao crescimento que tem havido ao longo dos anos. Crescimento esse que tem sido muito ponderado pela organização e ainda bem, porque permite que a prova tenha qualidade. Não é apenas o entretenimento dos espaços e participantes antes da partida e na meta. Há informações úteis e historial, o que obriga a um estudo de tudo o que diz respeito à prova. Em termos de clubes participantes, de número de atletas, de informações relativas à prova, patrocinadores, entidades, vencedores de anos transatos, portanto tudo isso tem que ser estudado antes para que os atletas, altimetria, para que os atletas portanto, tenham noção em que se vão meter e da realidade da prova, ao fim e ao cabo. Um speaker é muito mais do que um entertainer. Também, dá informações, tenta divertir a malta, lançar lá umas piadas, mas pronto, tem que também ter essa informação, portanto tem que haver uma formação completa para os atletas se sentirem bem e seguros antes do início de cada uma das provas. Há sempre a vontade de voltar a colocar o dorsal e fazer a prova. Eu prefiro correr, gosto muito do que faço da parte do speaker, mas a adrenalina da prova e da corrida também é muito importante e eu gosto de correr e sou corredor e participo também em provas. Algum dia poderá avançar para os 100 km? 100 km, os 100 km é um desafio grande, é uma prova dura, eu já fiz o 65 que é bastante dura, quem sabe um dia, logo se vê. O Açores Bravos Trail 2026 será a 3 de outubro, a 7ª edição de uma iniciativa que promove e privilegia o fair play e o respeito pelo meio ambiente, que através do desporto tem uma forte componente de promoção da ilha e que acontece na entrada da época baixa do turismo. Prova organizada pela Associação de Atletismo da Terceira, com as autarquias da ilha e Governo Regional.